Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre probabilidades. Na aula anterior, nós iniciamos a questão de número 10, tá? Em que envolvia probabilidade e diagrama de Venn. E ficamos de concluir nessa aula agora, tá certo? Então, vamos só dar uma lida na questão 10 e resolvê-la. Em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia, 150 estudam economia e 10 estudam engenharia e economia. Se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade de que, item A, ele estude economia e engenharia? Então, negrada, item A. Vamos aqui para a lousa. Item A. Qual a probabilidade de que esse aluno estude engenharia e economia? Então, o aluno tem que estudar as duas disciplinas ao mesmo tempo, tá? Engenharia e economia. Eu faço os dois cursos ao mesmo tempo. Se você olhar para cá, ó, esses 10 alunos, eles estudam engenharia e economia ao mesmo tempo. Então, a interseção é que me diz quem estuda engenharia e economia, tá certo? Então, qual vai ser a probabilidade de, escolhido um aluno ao acaso, ele estudar engenharia e economia? Então, vai ser o número de casos a meu favor, o número de casos favoráveis a mim, que são 10. Dos 500, 10 alunos estudam engenharia e economia, sobre o número de casos possíveis. Ora, quantos alunos possíveis são de serem escolhidos? 500. Eu tenho 10 alunos num grupo de 500. Então, 10 são a meu favor. Por quê? Porque eles estudam engenharia e economia. Então, eu posso escolher 10 num universo de 500. Simplificando por 10, você tem a probabilidade de 1 para 50. Então, selecionar um aluno que estude engenharia e economia, a probabilidade é de 1 para 50. Beleza, Rivelino, estou entendendo. Por isso a importância do diagrama de Venn, tá? Você saber bem direitinho quem está na interseção, quem está na bola da engenharia, na bola da economia, quem não está em canto nenhum. Vamos lá para o item B. O item B diz o seguinte: qual a probabilidade de que ele estude somente engenharia? Qual a probabilidade de que ele estude somente engenharia? Então, eu vou selecionar um aluno ao acaso e eu quero descobrir a probabilidade de que esse aluno estude somente engenharia. Não é isso? Vamos ver lá de novo. Somente engenharia. Olha, moçada, ele tem que estudar somente engenharia. Onde é que estão os alunos que estudam somente engenharia? Ah, Rivelino, são aqueles 80, não? Não, tenham cuidado. Aqueles 80 alunos, eles estudam engenharia. Mas somente engenharia são quantos? São 70. Quantos alunos estudam engenharia? 80 alunos estudam engenharia. Quem estuda engenharia está dentro da bola de engenharia. Então, esses 70 estudam engenharia e esses 10 também estudam engenharia. Agora eu quero saber quantos estudam somente engenharia. Ora, somente engenharia são 70, tá certo? Somente engenharia são 70. Então, número de casos favoráveis, 70. Número de casos possíveis, eu tenho um universo de 500 alunos. Então, eu tenho 500 alunos para escolher 70. Então, qual a probabilidade de eu retirar um desses 70 num grupo de 500? Então, vai ser 70 sobre 500, que simplificando 0 com 0, vai dar 7 sobre 50. Então, a probabilidade, 7/50 avos. Joia? Beleza, Rivelino. Como está ficando fácil agora a probabilidade? Calma que a gente agora que está começando. Ainda tem muita coisa pela frente. Item C. Se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade de que ele estude somente economia? Qual a probabilidade dele estudar somente economia? Então, vamos lá. Ora, a mesma coisa, né? Ó, somente economia são 140 alunos.
150 estudam economia. Está aqui a bolinha, ó. 150 estudam economia. Mas só economia são quantos? Só economia são 140. Então, a probabilidade 140 no universo de 500. Beleza, Rivelino. 140 dividido por 500. Já. E agora? Bem, agora vai ficar o seguinte, ó. Simplificando, corta 0 com 0, vai ficar 14 sobre 50, que dividindo por 2 vai dar quanto? 7 sobre 25. Então, essa é a probabilidade de, escolhendo um dos 500 alunos ao acaso, eu escolha um que estude somente economia. Então, 7 sobre 25. Observem que como tem mais alunos que fazem economia, que estudam economia, a chance é maior de tirar um que estude só economia do que tirar um que estude só engenharia. Rivelino, a chance é maior. Eu estou vendo ali na só engenharia 7 sobre 50 e só economia 7 sobre 25. Cuidado. Numa fração, quanto menor o denominador, maior é a fração. Então, essa probabilidade aqui, 7 sobre 25, ela é maior do que 7 sobre 50, porque o denominador é menor. Beleza, Rivelino? Vamos para o item D. O que é que pede o item D? O item D, ele diz, se um aluno é escolhido ao acaso, qual a probabilidade de que ele não estude engenharia nem economia? O cabo não quer estudar nem engenharia nem economia. Então, qual a probabilidade de eu retirar um aluno que nem estuda engenharia nem economia? Ora, moçada, o pessoal que estuda engenharia e economia está todo dentro dessas bolinhas aqui. Ele quer a probabilidade de escolher um que não estude nem engenharia nem economia. Estude outro assunto qualquer, outra disciplina, outro curso qualquer, que não sejam esses dois. Onde é que estão esses alunos? Olha, esses alunos, eles estão bem aqui, ó, no 230. Esses 230, eles não estão contidos na bola de engenharia, nem na bola de economia. Então, eles fazem outro curso qualquer, que não seja engenharia e economia. Então, qual vai ser a probabilidade? 230 dividido por 500. 230 dividido por 500. Então, quanto é que dá 230 por 500? Se você dividir por 10, vai ficar 23 sobre 50. Então, está aqui a probabilidade. Ó, 23 sobre 50. É a chance de escolher um aluno ao acaso e esse aluno pertencer ao grupo que não estuda nem engenharia, nem economia. Rivelino, questão muito interessante. Envolveu o quê? Envolveu conjuntos, diagrama de Venn, e envolveu probabilidade. Joia, vamos para a próxima. Próxima questão. Próxima questão é a questão de número 11. Vamos dar uma lida. Uma urna contém 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. Uma urna contém 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. O número de bolas azuis que devem ser colocadas nessa urna, de modo que, retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de ser azul seja igual a 2/3. Ixi, Rivelino, essa está complicada. Uma urna contém 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. Uma urna contém 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. O número de bolas azuis que devem ser colocadas nessa urna, de modo que, retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de ser azul seja igual a 2/3 zero. Rivelino, como é que a gente começa a resolver isso aí? Ora, a gente vai começar organizando os dados. Vamos aqui para a lousa. Então, bora lá. Uma urna contém... Vamos desenhar a nossa urna, né? Desenhar a nossa urna de vermelho.
Pronto, está aqui a minha urna. Estou desenhando a minha urna de vermelho. Aí ele diz, uma urna contém 3 bolas pretas. Vou colocar aqui as 3 bolinhas pretas. 1, 2, 3. A minha urna contém 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. Ixi, como é que tu vai desenhar essas bolas brancas? Bem, eu vou representar as bolas brancas pelo verdezinho, tá certo? Que é clarinho. Então faz de conta, ó, que essas bolinhas verdes estão simbolizando as bolas brancas. Então você tem aqui 3 bolas pretas e 5 bolas brancas. O número de bolas azuis que devem ser colocadas nessa urna, ora pessoal, eu tenho que colocar nessa urna bolas azuis. Aqui são as bolinhas caindo, tá? Faz de conta que as bolinhas estão caindo. Rivelino, quantas bolas azuis eu devo colocar nessa urna para que, retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade dela ser azul é igual a 2/3. Como é que eu vou resolver essa questão, hein, velho? Bem, o esquema já está feito. Você tem aqui uma urna, tem 3 bolas pretas, 5 bolas brancas, e você tem um certo número de bolas azuis, que eu não sei quanto é. Aí ele quer saber quantas bolas azuis eu devo colocar nessa urna para que, retirando uma bola dessa ao acaso, a probabilidade dela ser azul é igual a 2/3. Como é que eu faço isso, Reverendo? Ora, vamos lá. O número de bolas azuis que eu vou colocar nessa urna, eu não sei quanto é. Se eu não sei quanto é, eu vou simbolizar pela letra X. Ora, se você colocar nessa urna X bolas azuis, quantas bolas vão ficar na urna? Ora, nessa urna vão ficar 1, 2, 3, 3 pretas, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 brancas, já são 8. 8 mais as azuis, quantas azuis são? 8 mais X. Pronto. Esse 8 mais X está representando o quê? Está representando o total de bolas que vão ficar dentro dessa urna. 3 pretas, 5 brancas e X bolas azuis que eu estou colocando dentro da urna. Quanto é que vale X? Ora, esse número X, ele tem que ser um valor tal que, retirando uma dessas bolas ao acaso, a probabilidade de ser azul é igual a 2/3. Rivelino, a probabilidade de ser azul tem que ser igual a 2/3. Qual é a probabilidade de tirar uma bola dessa urna e ela ser azul? Ora, moçada, a probabilidade de você retirar uma bola daquela urna e essa bola ser azul vai ser igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quem é o número de casos favoráveis? Ora, se eu desejo tirar uma bola azul, então o número de casos favoráveis a mim vai ser X. Mas por que X? Porque X é o total de bolas azuis. E só me interessa se a bola for azul. Só me interessa tirar uma bola se ela for azul. Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quantos casos tem a meu favor? Se meu objetivo é tirar uma bola azul, então a meu favor eu tenho X bolas azuis. Sobre o número de casos possíveis. Rivelino, quantos casos são possíveis? O número de casos possíveis é o total de bola que está na urna. Quantas bolas estão na urna? 8 mais X. Ora, moçada, é só você raciocinar. Se não tivesse essas bolas azuis, ó, iam ter 3 pretas e 5 brancas. Qual a chance de tirar uma bola preta? Era só você pegar 3
né? Ó, você quer tirar uma bola preta, 3 sobre 8. Qual a chance de tirar uma bola azul? Desculpe, uma bola branca? Seria 5 sobre 8. Então, é sempre a quantidade de bolas, da cor que você quer, sobre o total de bolas. 3, se for preto, sobre 8, ou 5 sobre 8. Agora, você também tem bolas azuis dentro da urna. Então, qual a chance dessa bola que você vai tirar, ao acaso, ser azul? É X, né, o total de bolas azuis, né, X, sobre o total de bola na urna. Quantas bolas tem na urna? 8 mais X. Beleza, Rivelino, entendi. E como é que eu vou achar esse X? Ora, você vai achar esse X trocando essa probabilidadezinha aqui por 2/3, tá certo? Você vai trocar essa probabilidade por 2/3. Então, vamos lá. Troco P por 2/3. 2/3 igual a X sobre 8 mais X. Rivelino, e agora? Bem, agora é uma proporção, ó. 3 vezes X dá 3X, igual 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes X, 2X. Tudo que for X eu trago para o lado esquerdo, então você vai ter 3X menos 2X igual a 16. Daqui eu tiro que X é igual a 16. Ou seja, o número de bolas azuis que eu vou ter que colocar dentro dessa urna é igual a 16. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu colocar 16 bolas azuis dentro dessa urna, você vai ter, ó, 16 azuis, você vai ter 3 pretas e você vai ter 5 brancas. Vamos só conferir. Qual é a probabilidade de ser azul? Né? Só conferindo se a resposta é 16. A probabilidade de ser azul vai ser igual. 16, que é o número de casos favoráveis, sobre. Quantas bolas eu vou ter na urna? 16 com 5, 21, com 3, 24. 16 sobre 24. Tá certo? 16 sobre 24. 16, número de bolas a meu favor. 24, número de bolas total. Dividindo por 8. Dividindo por 8 em cima e embaixo. 16 por 8 dá 2. 24 por 8 dá 3. Ou seja, a probabilidade de ser azul são 2/3. Exatamente, ó, exatamente o que ele diz na questão. Então, se você acrescentar nessa urna 16 bolas azuis, a probabilidade de se retirar uma bola azul dessa urna ao acaso é igual a 2/3. Rivelino, como é fácil. Desde que você entenda o processo, raciocine, então vai ficar muito fácil a questão. Então, peço sempre a vocês que façam um desenho, né? Faça as bolinhas, tá? Ah, Rivelino, isso é coisa de criança. Olha, eu sei que você tem que ganhar tempo no concurso, tudinho, mas é melhor você entender a questão, principalmente nessa fase que você está aprendendo, faça um desenho, use esse artifício, ajuda na hora de fazer os cálculos e na hora de entender o problema, principalmente na hora de entender o problema, tá certo? Então, a pergunta dele é, o número de bolas azuis que devem ser colocadas nessa urna então o número de bolas azuis vai ser 16. Beleza, Rivelino, vamos para a próxima. Questão 12. Vamos dar uma lida aqui na questão 12. A questão 12 diz o seguinte: 2 irmãos são colocados aleatoriamente em uma fila. Se há 6 pessoas na fila, qual é a probabilidade de os irmãos ficarem juntos? 2 irmãos são colocados aleatoriamente em uma fila. Olha, moçada, você tem uma fila e você coloca 2 irmãos nessa fila aleatoriamente. Colocados esses 2 irmãos, quantas pessoas vão ter na fila agora? Você vai ter na fila 6 pessoas. Então, qual é a probabilidade de os irmãos ficarem juntos? Rivelino, como é que a gente resolve essa questão? Vamos aqui para a lousa.
Não entendeu o problema. Você tem aqui uma fila, tá certo? Na realidade, essa fila tinha 4 pessoas. Aí você colocou esses 2 irmãos aleatoriamente nessa fila. Então, a fila tinha 4 pessoas e você colocou esses 2 irmãos de maneira aleatória na fila. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade desses irmãos ficarem juntos? Qual é a chance de colocar nesses 2 irmãos na fila, eles ficarem juntos? Tá certo? Rivelino, e agora? Agora vamos lembrar do conceito de probabilidade. Qual é o conceito de probabilidade? Probabilidade é um quociente em que o numerador representa o número de casos a meu favor, o número de casos favoráveis, sobre o denominador, que representa o número de casos possíveis. Então, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E agora, Rivelino, como é que a gente vai resolver essa questão? Então, vamos lá. Primeiro, vamos nos concentrar no espaço amostral. Quem é o espaço amostral? São todos os resultados possíveis para essas 6 pessoas estarem em fila. Ora, Rivelino, eu tenho 6 pessoas em fila, moçada. Vamos lá. Esqueçam que eles são irmãos, né? Esqueça aí o problema. Você tem 6 pessoas. E você quer... Não, você tem 6 pessoas. A, B, C, D, E, F. De quantas maneiras eu posso organizar essas 6 pessoas em fila, tá certo? Sem nenhuma condição, sem impor nenhuma condição de 2 pessoas estarem juntas ou não. Então, se você tem 6 pessoas e você quer colocar essas 6 pessoas em fila sem nenhuma condição, o número de maneiras possíveis vai ser o quê? Vai ser o fatorial da quantidade de pessoas. Por quê, Rivelino? Porque você só vai permutar essas pessoas. Você só vai trocar essas pessoas de lugar. Então, cada vez que você troca uma pessoa dessa de lugar, você tem uma fila diferente. Então, de quantas maneiras eu consigo arrumar 6 pessoas em fila? De 6 fatorial maneiras. Seria uma permutação de 6, né? Ó. Seria uma permutação de 6, que é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E a permutação de 6 vai dar quanto? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Então, existem 720 maneiras de você organizar 6 pessoas em uma fila. Já? Beleza, Rivelino. Agora, vamos lá para o nosso problema. Então, esse 720, só lembrando, né, ó, ele vai ficar aqui no denominador. Deixa eu apagar aqui, né? Ele vai ficar aqui no denominador. Aqui é a quantidade de elementos do meu espaço amostral, 720. Mas agora, agora a gente quer a possibilidade, né, ó, desses 2 irmãos ficarem juntos na fila. Rivelino, eu tenho 6 pessoas e quero que 2 fiquem juntos. Como é que fica o resultado? Olha, vamos pensar um pouco. 4, 5, 6. Você tem aqui, lembrando de anagrama, você tem 6 letras, você quer embaralhar 6 letras. De quantas maneiras eu consigo embaralhar 6 letras? 6 fatorial maneiras. Mas agora eu quero que 2 dessas 6 letras permaneçam sempre juntas. Ora, pessoal, quando eu quero que 2 letras permaneçam sempre juntas, o que é que eu faço? Eu conto essas 2 letras
como sendo uma letra só. É só você associar anagrama. Então, eu tenho 6 letras. De quantas maneiras eu posso organizar essas 6 letras em fila, de tal maneira que 2 letras fiquem sempre juntas? Ora, moçada, para 2 letras ficarem sempre juntas, eu vou considerá-las como sendo uma letra só. E se elas forem uma letra só, eu vou ter um total de quantas letras? Um total de 5 letras. Então, de quantas maneiras eu posso embaralhar 5 letras? Eu consigo embaralhar 5 letras de 5 fatorial maneiras. Rivelino, deixa eu entender. Então, esse 5 fatorial, ele vai ser o numerador lá na probabilidade, vai ser o número de casos favoráveis. Ainda não. Ainda não? O que é que ainda falta? Ora, 5 fatorial maneiras é o número de modos de eu embaralhar 5 letras, considerando A e B como sendo a letra só. Só que ele não diz a ordem dos irmãos. O João tem que vir primeiro e o José depois. Ele não diz isso. Ele não determina uma ordem, tá certo? Então, a letra A pode vir primeiro e a B depois, ou a letra B pode vir primeiro e a A depois. Então, além disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que permutar essas letras. Então, as letras A e B permutando. Quantas maneiras eu consigo embaralhar 2 letras? 2 fatorial maneiras. Agora sim, o 5 fatorial representa o embaralhamento das 5 letras, considerando A e B como uma letra só. E o 2 fatorial é você embaralhar o A e o B. O A pode vir primeiro, o B pode vir depois. Então, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 120, que é o valor de 5 fatorial, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 2 fatorial vale 2. 120 vezes 2, 240. Então, probabilidade. Número de casos a meu favor. Quais são os casos a meu favor? São 240 casos a meu favor. São as 240 possibilidades dos 2 irmãos estarem juntos. Dividido por quanto? Por 720. O número de maneiras de organizar 6 pessoas em filas. E agora, Rivelino? Bem, agora vamos só simplificar, né? Se você dividir por 10, vai ficar 24 sobre 72, tá certo? 24 sobre 72. E se você dividir em cima e embaixo por 24, 24 dividido por 24 dá 1. 72 dividido por 24 dá 3. Então, a probabilidade, né, de 2 irmãos colocados numa fila nessas condições ficarem juntos é de 1/3, tá certo? Se você quiser colocar em probabilidade, em percentual, vai dar em torno aí de 33%. Já? Então, questão 12, questão muito interessante. Então, moçada, com isso a gente termina aí mais uma bateria de questões sobre probabilidades. Foi uma questão interessante, né? Envolveu novamente análise combinatória. A gente teve que retomar um pouquinho dos conceitos de permutação, de anagramas, de 2 letras permanecerem juntas em qualquer ordem ou juntas numa ordem. Então, você vê como a análise combinatória está presente no conteúdo de probabilidades. Então, foram mais 2 questões. Daqui a pouco a gente volta para resolver o restante. Tá certo? Um forte abraço. Valeu.